E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício de cálculo 3, um exercício que eu acho particularmente interessante, tanto que já coloquei essa questão em prova quando eu fui professor na Universidade Federal de São Carlos, que é a questão de calcular uma área de superfície para uma superfície que o nome matemático é paraboloide hiperbólico, mas é mais popularmente conhecido como um Pringles. Aquela batatinha ondulada tem uma aqui em cima passando do meu lado. É um exercício que exige uma base teórica grande, mas os cálculos em si não são tão complicados. Espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Então, começando o exercício de cálculo 3, o enunciado dele é razoavelmente fácil de entender. Calcule a área da superfície dada por z igual x² menos y² interna ao cilindro x² mais y² igual a 1. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, como calcular uma área de superfície. Porque o enunciado é literalmente, calcule a área da superfície. Matematicamente, a gente calcula a área de uma superfície fazendo a integral dupla da função 1 ds, onde S é a superfície. Já que para calcular a área a gente precisa saber resolver uma integral de superfície, a gente precisa saber como calcular uma integral de superfície. Então, se você tem uma superfície com parametrização xyz em função de variáveis u e v, a integral de superfície passa a ser integral dupla. Os limites de integração vão ser o domínio da sua superfície nas variáveis u e v, norma do produto interno RU vetorial RV du dv. Esse RU ele é o vetor tangente na direção de u da sua parametrização. Pega a parametrização, deriva as três coordenadas em u, cria o vetor RU. Faz a mesma coisa para a variável v, deriva as três em relação a v, você cria o vetor RV. Aí esse símbolo circunflexo grandão aqui, ele significa produto vetorial, e a gente vai fazer o produto vetorial desses dois vetores, tirar a norma, vai ter uma função, essa função a gente integra. Para esse problema, a gente também vai precisar saber como parametrizar sobre uma circunferência. Não necessariamente é o único jeito, mas a parametrização mais comum usa coordenadas polares. A gente troca x por u cosseno de v, y por u seno de v, e o z pela expressão que a gente tem para a superfície, trocando x por u cosseno de v e y por u seno de v. Nesse caso, se a gente estiver parametrizando sobre um círculo de raio r, o u varia de 0 a r, e v, que é o ângulo na volta inteira, já que a gente está parametrizando um círculo e não meio círculo ou primeiro quadrante, de 0 a 2π. Nesse problema, a gente também vai usar as identidades trigonométricas. Cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ vale 1. Cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ é o cosseno de 2θ. E também que seno A cosseno B menos seno B cosseno A é seno de A menos B. Cosseno A cosseno B mais seno A seno B é o cosseno de A menos B. Aquelas duas fórmulas que no ensino médio tinha a frasezinha de minha terra tem palmeiras onde eu não sabia A, seno A cosseno B cosseno A. Essas duas. A gente também precisa saber calcular o produto vetorial, já que a gente tem o produto vetorial lá naquela integral. Produto vetorial é você montar como se fosse um determinante. Primeira linha IJK, segunda linha coordenadas do primeiro vetor, terceira linha coordenadas do segundo vetor, resolver isso como determinante. E finalmente a gente também precisa saber calcular uma integral usando substituição simples. Que se você tem uma integral do tipo f com uma função birosquinha lá dentro vezes a derivada da birosquinha, a gente pode trocar essa birosquinha por uma letra nova, w. O fator de correção g' de x dx vira o dw, e aí o dx passa a ser dw dividido pela derivada, e aí você tem uma integral numa variável w nova, mais fácil de calcular. Então vamos resolver o problema. A área de superfície é a integral de 1 ds. A gente precisa resolver a integral de superfície, e para resolver a integral de superfície, a primeira coisa é parametrizar a superfície. Já que a gente tem que a superfície está sobre o cilindro x² y² igual a 1, então a gente pode usar aquela ideia das coordenadas polares, chamar x de u vezes cosseno de v, y de u vezes seno de v, e como o z era x² menos y², ele passa a ser u cosseno de v, que é o x², menos u seno de v, que é o y². As duas primeiras expressões não tem o que fazer, mas a expressão de baixo a gente tem u² vezes cosseno quadrado menos seno quadrado, que a gente viu lá no comecinho, na revisão teórica, que cosseno quadrado menos seno quadrado é o cosseno de 2v. Então, essa expressão é mais simplificada escrevendo nesta forma. Próxima coisa, agora que a gente tem a parametrização, calcular os vetores RU e RV. RU vai ser pegar, primeiro, derivar em U a função x, que é U cosseno de V.
Como a gente trata v como constante, a derivada vai ser só o cosseno de v. A segunda vai ser derivar em u a função u seno de v. Mesma coisa, seno de v é constante quando a gente deriva em u vai sumir, vai ficar só seno de v. E a terceira coordenada, derivar u quadrado cosseno de 2v em função de u. Então aí a gente tem o vetor cosseno de v, seno de v, 2u cosseno de 2v. O vetor rv vai fazer a mesma coisa derivando em v. Então, derivando u cosseno de v em v, u é constante, a derivada de cosseno é menos seno, então a primeira coordenada é menos u seno de v. A segunda coordenada é derivar u seno de v em v, u é constante, a derivada de seno é cosseno, fica u cosseno de v. E a última, u quadrado é tratado como constante, se a gente derivar cosseno de 2v em v, fica menos seno de 2v vezes 2, ou juntando tudo, menos 2u seno de 2v. Feitos os vetores, a gente faz o produto vetorial deles, que é montar aquele determinante, i, j, k, coordenadas do primeiro, coordenadas do segundo. O jeito mais comum de resolver determinante é copiar duas colunas, e aí sair fazendo os cálculos como determinante. Na coordenada i, seno de v vezes menos 2u quadrado seno de 2v. E cada um desses fazer, depois das que estão subindo a gente troca o sinal. Para a gente ganhar tempo, eu já deixei tudo pré-montado aqui. Na coordenada i a gente vai ter menos 2u quadrado, seno de v, seno de 2v, menos 2u quadrado, cosseno de v, cosseno de 2v. Na coordenada j a gente tem menos 2u quadrado, seno de v, cosseno de 2v, mais 2u quadrado, cosseno de v, seno de 2v. Na coordenada k a gente tem u, cosseno quadrado de v, mais u, seno quadrado de v. Botando em evidência os semelhantes, a gente tem menos 2u quadrado, cosseno de 2v, cosseno v, mais seno de 2v, seno v. Isso é a fórmula do cosseno da diferença. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então isso vai passar a ser menos 2u quadrado cosseno de v. A segunda coordenada, botando em evidência, a gente tem 2u quadrado, seno 2v cosseno v, menos seno v cosseno 2v. Isso é aquela fórmula do seno. Seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Vai ser seno da diferença. Seno de 2v menos v fica seno de 1v. Então a segunda coordenada é 2u quadrado seno v. A última coordenada, a gente tem, botando u em evidência, cosseno quadrado mais seno quadrado, isso dá 1, 1 vezes u fica u. Agora o próximo passo é calcular a norma do vetor. A norma é fazer a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então a gente vai ter 2u quadrado cosseno v quadrado, vai virar 4u a quarta cosseno quadrado. Na segunda coordenada, 2u quadrado seno v ao quadrado fica 4u elevado a quarta seno quadrado. E o quadrado é o quadrado. Nestes dois termos, botando 4u quadrado em evidência, a gente tem seno quadrado com seno quadrado dá 1. Então fica a raiz de 4u a quarta mais u quadrado. Botando o quadrado em evidência, a gente pode, depois de botar em evidência aqui o quadrado, tirar da raiz, fica u. E este é o fator de correção. Finalmente, a gente pode retornar para a integral. A gente tem a integral dessa norma, que é a integral da função u raiz de 4u quadrado mais 1. O U, lá quando a gente fez a parametrização, ficou discutido que ele ia de 0 a 1. V, que é o ângulo, vai de 0 a 2π, já que a gente tem a volta completa. E resolver essa integral. A integral de U raiz de 4u quadrado mais 1. Chamando esse termo todo dentro da raiz de uma variável nova w, se w é 4u quadrado mais 1, dw é a derivada, 8u, vezes du. Isolando, du vira dw sobre 8u, e a gente pode substituir dentro da raiz todo mundo por w, e o termo du a gente substitui por dw sobre 8u. Esse u multiplicando e dividindo pode cortar. Fica a integral de raiz de w sobre 8. O oitavo é constante, a gente pode jogar para fora. E integral de raiz é a mesma coisa que integral de w elevado a meio. Fica w elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. E aqui a gente pode ainda fazer a multiplicação. 8 vezes 3 sobre 2 dá 12. Então a gente tem w 3 meios sobre 12, ou voltando para o original, 4u quadrado mais 1 elevado a 3 meios sobre 12. Voltando para a integral do problema, essa era a nossa integral. Dentro da integral o resultado é 4 quadrado mais 1 elevado a 3 meios sobre 12. O u varia de 0 a 1. Trocando por 1, fica 4 mais 1, 5 elevado a 3 meios sobre 12. Trocando por 0 fica 1 elevado a 3 meios. 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1 sobre 12. Essa integral é fácil porque essa coisa aqui, por mais horrível que pareça, é um número. Então o resultado é isso vezes v, para v variando de 0 a 2π. No 0 dá 0, no 2π dá 2π, então fica 2π vezes 5 elevado a 3 meios menos 1, tudo sobre 12. A última simplificação que a gente ainda pode fazer é simplificar aqui o 2 multiplicando por 12 vai ficar 6. Então o resultado final é π vezes, parênteses, 5 elevado a 3 meios menos 1 sobre 6 unidades de área. Dá um destaque maior ainda.
Resolvido o problema. Esse foi o, muito provavelmente, exercício mais difícil que a gente fez nesse canal até hoje. Mas uma coisa interessante sobre ele é que ele não tem nenhum passo altamente complexo. Ele tem muitos passos, mas olhando individualmente, nenhum dos passos é complicado. Parametrizar uma superfície usando coordenadas polares. Isso é fixo, está pronto. Calcular derivadas, fazer norma de vetor. Tudo isso, quando você já está no final do curso de cálculo 3, esse tópico é do fim do curso, imagina-se que você já fez isso o suficiente para não ser um problema. Só que quando você olha todos os passos num problema só, ele assusta um pouco. Mas individualmente, nenhum dos passos é demasiadamente complicado. Antes de encerrar, avisar vocês que se vocês quiserem deixar um comentário, fazer um pedido, dar uma sugestão de tema para ver outro exercício, propor uma questão de desafio, ou elogiar, às vezes, quem sabe, você pode deixar um comentário aí embaixo, ou se preferir, ó, passando aqui meus contatos diretos. E eu quero agradecer vocês por terem tido a paciência de ver esse problema inteiro. A área do Pringles até é um exercício razoavelmente comum, já vi ele aparecer em provas de outros professores, inclusive na minha, porque ele cobra muita coisa teórica, o aluno tem que saber bastante coisa do que está fazendo para conseguir resolver o problema. Embora as contas em si não sejam tão zoadas. Eu agradeço vocês, espero poder ver vocês no futuro, em outro vídeo, em outra oportunidade. Obrigado, pessoal. Até lá.